Beleza, pessoal? Eu sou o professor Frank, o seu professor de matemática. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre a questão 4 do juros simples, da nossa série de exercícios em sala de aula. Ok? Vamos lá então. Questão 4 é assim: determine os juros e o montante de uma aplicação de 10 mil no regime de capitalização simples nos seguintes casos. A taxa de 22% ao ano após um ano. Ok, então vamos lá resolver esse exercício. Não podemos esquecer da nossa dica importantíssima para a resolução de exercícios. Olha só então, nas resoluções dos problemas financeiros, procure primeiro identificar todos os dados do problema para depois equacioná-lo. Ok, pessoal, vamos seguir essa regrinha aí, que vai ser mamão com açúcar resolver esse problema. Vamos lá então. Primeiro elemento que nós temos aí dos juros simples é o nosso P, que nós chamamos de capital, valor inicial ou valor aplicado, né? Nós temos aqui então, no problema do enunciado do problema, foi dito aqui, ó, aplicação de 10 mil. Então 10 mil é o nosso P, então nós temos aqui o P de 10 mil. Depois nós temos aqui o nosso F, que para nós aqui vai ser o montante, o valor final ou o valor futuro. De acordo com o enunciado do problema, determine os juros e o montante. É o que o exercício está querendo saber, o montante. Então nós vamos pôr um pontinho de interrogação nele aqui. Depois nós temos a taxa unitária, que é o nosso I. Foi dado aqui na alternativa na letra A taxa de 22% ao ano. Então essa taxa de 22% ao ano é o nosso I. Pessoal, não podemos esquecer aqui, super importante esse detalhe. Nós queremos taxa unitária e a taxa dada pelo problema é taxa percentual. Então temos sempre que dividir a taxa percentual por 100. Então neste caso aqui, fazendo 22 dividido por 100, nós vamos encontrar 0,22. Próximo elemento que nós temos aí é o período, que no caso aqui vai ser após um ano. Então o nosso N é de um ano, ok? O outro que nós temos aqui é o J, que é o nosso juros. De acordo com o enunciado do problema, é o que ele quer saber, determine os juros. Então, pontinho de interrogação no J, é o que nós precisamos calcular. Ok, pessoal? Outra dica importantíssima que nós não podemos esquecer é que, agora que eu já identifiquei os elementos do dado pelo problema, o que ele está querendo, eu vou verificar a unidade de tempo da taxa e do período. Tem que verificar se elas estão na mesma unidade de tempo. Então nós temos aqui a taxa ao ano e o período um ano. Então estão na mesma unidade de tempo. Ok, não precisamos mexer, fazer nada. Próximo passo agora é verificar as fórmulas que nós temos aqui. Então nós temos essas três fórmulas já conhecidas do juros simples. Vamos ver então. Se eu quero calcular o F, que é o montante, e os juros, né, eu vou optar primeiro por calcular o J, que é o juros, usando essa primeira fórmula, que é o J igual ao PIN. Então nós temos aqui J igual ao principal vezes a taxa vezes o período. Bom, nós já sabemos aqui que o P é 10 mil, a taxa é 0,22 e o N é 1. Então só substituir na fórmula, vamos ter 10 mil vezes 0,22 vezes 1. Fazendo essa continha na calculadora, nós vamos encontrar R$ 2.200. Mamão com açúcar, o J já está pronto. Agora vamos verificar o F. O F é o montante. Nós precisamos entender que o montante final, na verdade, é o que? É o principal, o valor que você aplicou, mais os juros que você vai ganhar nessa aplicação. Então, no caso aqui, nós vamos usar esta segunda fórmula, que é o F igual a P mais J. Neste caso, é bem mais fácil para resolver esse tipo de problema. Então vamos lá, se eu já conheço o principal, que é 10 mil, e o J eu já achei que é 2.200, vou fazer 10 mil mais 2.200. Olha que tranquilinho, vai dar R$ 2.200 o nosso montante. Ok, pessoal? Mamão com açúcar. Vamos agora para o próximo item, é o item B. A taxa agora, a situação é a mesma, e a taxa agora é de 30% ao ano e o período é de 8 meses. Nós vamos seguir o mesmo padrãozinho para resolver essa situação aqui. Então nós não podemos esquecer de identificar os dados do problema para equacioná-lo, né? Agora nós vamos então identificar os dados dos problemas. Nós temos aqui o nosso P, que é o capital. No caso aqui não mudou nada, continua sendo os 10 mil. Nós temos o nosso montante, que também não muda, continua sendo o que o exercício está querendo. Nós temos
o I, que é a taxa unitária. No caso aqui ela vai mudar, que foi dado de 30% ao ano, então nosso I aqui é de 30% ao ano. Mesmo esqueminha, a taxa deve ser unitária, então vamos pegar a taxa percentual e dividir por 100. Então no caso aqui nós vamos ter 0,30. Próximo é o nosso N, o período. O N mudou agora, o N agora é 8 meses. Então vamos ver aqui, o nosso N vai ser igual a 8 meses. Próximo nós temos o J, que é os juros. Olha só, juros, mesma coisinha do anterior, é o que ele está querendo, é o que o exercício quer saber. Então um pontinho de interrogação nele. Agora, pessoal, nós já temos identificado todos os elementos do problema e o que ele está querendo. Próximo item que nós não podemos esquecer é de verificar sempre se a unidade de tempo da taxa é igual à unidade de tempo do período. Olha só aqui nesse exemplo agora, a taxa está ao ano, o período está ao mês. Não pode, são unidades de tempo diferentes, então nós vamos ter que mudar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a taxa, que é de 0,30, está ao ano. Um ano não tem 12 meses? Então nós vamos pegar essa taxa e dividir por 12. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar 0,025. Agora ela passa a ser uma taxa mensal. Transformei uma taxa anual para taxa mensal. Então nós temos agora, está tudo ok, taxa ao mês, período, mês. Agora sim, vamos para o nosso último passo, que é a análise das fórmulas. Mesmo esqueminha, se o exercício quer saber os juros e o montante, eu vou optar primeiro por calcular os juros usando a fórmula do J, J igual a PIN. Então nós temos aqui o principal, que é o nosso capital de 10 mil, vezes a nossa taxa, que agora é de 0,025, vezes o nosso período, que é de 8 meses. Então nós vamos ter 2 mil de juros. Vamos lá. Agora calculando o F, vamos optar pela mesma esqueminha. Como o F é o capital, o valor que você aplicou, mais os juros que você vai ganhar, nós vamos fazer 10 mil mais 2 mil. Nós vamos fazer então, o nosso F vai ser 12 mil reais. Ok, pessoal? Tranquilo, mamão com açúcar. Vamos para o próximo item. Letra C. O problema é o mesmo, só que agora nós vamos ter outra situação da taxa e do período. Mesmo esqueminha. Sempre vamos fazer assim. Identificar todos os dados do problema para depois equacioná-lo. Vamos lá então. Primeiro nós temos aqui os elementos básicos. O nosso P não mudou, continua sendo os 10 mil reais. O nosso F não mudou, continua sendo o que o exercício está querendo. O nosso I, que é a taxa unitária, no caso aqui ela vai mudar. A taxa dada é de 18% ao ano, então nós temos 18% ao ano. Pessoal, relembrando de novo, taxa unitária, então sempre devo dividir essa taxa por 100, ok? Então vai ficar 18 dividido por 100, que dá 0,18. Próximo item nós temos aí é o período. O período aqui dado foi de 45 dias. Então nós temos aqui o N igual a 45 dias. O próximo que aparece aí é o J, que é os juros. No caso aqui é o que o exercício está procurando, o J. Então nós temos aqui o pontinho de interrogação no J. Feito isso, o próximo passo agora é verificar a unidade de tempo da taxa e do período. Olha só que interessante, essa taxa aqui está ao mês e o período está ao dia. Não pode, temos que transformar um dos dois. O que nós vamos fazer aqui? Eu optei por transformar a taxa ao dia. Então, como foi dada a taxa anual, num ano não tem 360 dias, no nosso ano comercial, pessoal, lembrando que aqui nós estamos usando o ano comercial, que é de 360 dias, 30 dias para um mês, ok? Então nós temos aqui 0,18 dividido por 360 e vamos encontrar 0,005 ao dia. Então agora nós temos uma taxa ao dia e o período ao dia. Agora sim, vamos para a análise das fórmulas. Não muda nada, o exercício quer saber os juros e o montante. Então os juros nós vamos usar o PIN. E eu já sei que o meu principal é o 10 mil, a taxa agora é de 0,005 vezes o meu período, que é de 45. Fazendo essa continha na calculadora, nós vamos encontrar R$225.
Bom, então agora eu vou calcular o F. Já sabemos que o nosso F é o capital que nós aplicamos, mais os juros que você vai ganhar. Como eu apliquei 10 mil, os juros ganhados aqui no nosso exemplo é de 225. Então nós vamos ter um montante de R$10.225. Ok, pessoal? Mamão com açúcar. Olha só como que fica fácil seguindo esses passos que o professor Frank está passando para você. Vamos agora para o próximo item. O item D. A mesma situação. Então nós temos lá, vamos identificar todos os dados do problema. Os elementos. O P não mudou. Nós temos aqui 10 mil. O nosso F continua sendo o que o exercício está querendo, que é o montante, pontinho de interrogação nele. O nosso I, taxa unitária, foi dado pelo problema, 2,5% ao mês. E não podemos esquecer, é taxa percentual, então eu devo dividir por 100 para transformar em taxa unitária. Próximo passo aí é o período. O período dado pelo problema é de 5 meses, ok? E o próximo item que nós temos aqui é os juros, que no caso aqui é o que o exercício também está querendo saber, pontinho de interrogação nele. Último item que nós temos que verificar antes de fazer as contas é a unidade de tempo da taxa e do período. Olha que legal, a taxa está ao mês e o período também está ao mês, então não precisa mexer, tá tudo certinho. Vamos agora para a análise das fórmulas. Mesma coisinha, o exercício que é os juros e o montante. Então nós vamos usar o PIN, que é o principal vezes a taxa vezes o período. No caso do nosso exercício aqui, a taxa agora é de 0,025 e o período é de 5 meses. Fazendo essa continha na calculadora, vamos encontrar R$1.250. Agora o nosso montante. Não podemos esquecer que o nosso montante é o capital aplicado mais os juros que você ganhou. Como o valor aplicado é de 10 mil, os juros é de 1.250, então somando os dois, vamos encontrar R$11.250. Mamão com açúcar, pessoal. Olha como que fica fácil, fácil, fácil. Vamos agora para o próximo item. Agora a taxa é de 3,5% e o período é de 21 dias. A nossa situação não muda. Vamos identificar todos os dados do problema para depois equacioná-los. Vamos lá então. Os elementos básicos. Nós temos aqui o nosso P, que não vai mudar, continua sendo os 10 mil. Nós temos o nosso F, que é o que o exercício está procurando. Nós temos o nosso... Desculpa aí, pessoal. A nossa taxa unitária, que é 3,5% ao mês. E não podemos esquecer desse detalhe, pessoal, pelo amor de Deus, não esqueça, esse valor de 3,5% é taxa percentual, mas nós temos que dividir por 100 sempre, para transformar em taxa unitária. Ah, professor, mas por que isso? Porque na hora de fazer a conta, nós vamos usar sempre o valor unitário. Próximo passo é o período. Período nós temos aqui de 21 dias. Então está aqui o nosso N igual a 21 dias. E o último item que nós temos aqui é o J, que no caso é o que o exercício quer saber. J, pontinho de interrogação nele. Vamos lá então. Agora nós vamos verificar a unidade de tempo da taxa e do período. Elas têm que ser iguais. Nós temos taxa ao mês, período ao dia. Olha aqui que problemão. Taxa ao mês, período ao dia. Não pode. Temos que transformar um dos dois. O que o tio Frank optou? Optou em fazer a taxa mensal para a taxa diária. Um mês comercial para nós aqui tem 30 dias. Então nós vamos pegar essa taxa mensal, dividir por 30, porque um mês tem 30 dias, e aí nós vamos encontrar este resultado aqui, 0,0116666, e vai embora, pessoal. Esse 66 aí virou dízima periódica, mas aqui nós vamos optar por usar 6 casas depois da vírgula. E aí essa taxa passa a ser ao dia. Agora está tudo ok. Taxa ao dia, período ao dia. Então agora nós vamos para a análise das fórmulas. Não mudou nada. O exercício que é o J, os juros e o montante. Então nós vamos fazer primeiro o J igual ao PIN. Como o nosso capital é de 10 mil, agora nossa taxa é de 0,001166 vezes o período que é de 21. Fazendo essa continha na calculadora,
nós vamos encontrar R$245. Olha só que mamão com açúcar. Vamos agora calcular o montante. Já sabemos então que o montante é o capital aplicado mais os juros. Como o capital é de 10 mil, os juros de 245, então nós temos R$10.245. Olha aí que façura! Seguindo esses passos que o professor Frank está te falando, fica fácil fazer os exercícios. Olha só. Ok, pessoal? Vamos agora para o próximo item, que é o item F. Os passos são os mesmos. Olha só, identificando todos os dados do problema. Vamos lá então. O nosso P não mudou, 10 mil. A nossa, no caso aqui, desculpa, é o F, que é o montante. É o que o exercício quer saber. Então, pontinho de interrogação nele. O próximo elemento que nós temos é a taxa unitária. Então, nós temos aqui a taxa de 2% ao mês. Não vamos esquecer, sempre vou reforçar esse ponto. Essa taxa é percentual e nós queremos taxa unitária, então vamos dividir por 100. Sempre divida por 100 a sua taxa percentual. Agora nós vamos para o próximo item, que é o N, que é o nosso período. No caso aqui é de 1 ano. Então nós temos 1 ano, nosso N. E o último item é os juros, no caso é o que o exercício está procurando, pontinho de interrogação nele. E aí pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu já identifiquei todos os elementos do problema, já sei o que ele está querendo. Antes de sair resolvendo qualquer coisa, eu vou pegar e verificar a unidade de tempo da taxa e do período. Tem que estar na mesma unidade. E olha só que problemão. Nós temos aqui a taxa ao mês e o período ao ano. Tem que mudar isso, não pode ficar assim, tem que ficar igual. Então o que o tio Frank optou em fazer? Optou em transformar a taxa mensal em taxa anual. No ano não tem 12 meses? Então eu vou pegar essa taxa mensal e multiplicar por 12. No caso aqui eu vou encontrar 0,24 e passa a ser ao ano. E o período ao ano. Aí que legal, agora sim eu posso pegar e ir para o próximo passo, que é análise das fórmulas. Não mudou nada, eu quero saber o J. O que eu vou fazer? Vou usar o PIN. Então nós temos o PIN, o nosso capital, que é de 10 mil, vezes a nossa taxa, que agora é de 0,24, vezes o nosso período, que é 1. Fazendo a continha na calculadora, olha que façura. Nós vamos encontrar R$2.400 de juros. E o nosso montante? Vixe, ficou fácil, não precisa nem fazer conta. É o nosso capital mais os juros. O juro de 2.400, 10 mil mais 2.400, 12.400. Aí, pessoal, tranquilo? Não tem segredo. Seguindo esses passos, você resolve qualquer exercício de matemática financeira, ok? Até a próxima videoaula.